Oi, pessoal. Hoje é segunda-feira, dia 27 de maio de 2024. Eu tô aqui para fazer a nossa leitura integrativa sistêmica para a semana. Então, se você ainda não é inscrita, não é inscrito no canal, já se inscreve, já curte o vídeo pra gente fazer essa reciprocidade. E se lá na frente você não gostar do vídeo, você tira o like, né? Que eu tenho certeza que você vai lembrar se você não gostar. E também já compartilha com alguém que possa se beneficiar dessa leitura de tarô, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar a embaralhar as cartas aqui. Semana passada a gente teve uma leitura bem desafiadora, né? Vamos ver o que as cartas trazem pra gente aí no dia de hoje. Lembrando que a leitura integrativa sistêmica serve para ajudar a gente a lidar com o nosso momento presente, né? De forma que a gente possa perceber o peso das nossas ações, o poder que a gente tem para criar a realidade que a gente já está vivendo e que a gente possa também encontrar as chaves para criar uma realidade mais alinhada com as melhores possibilidades disponíveis para cada um de nós. Então, vou fazer aqui a disposição das cartas. A leitura abre aqui uma princesa de ouros, alguém que está fechado aí, talvez para balanço, né? Cuidando de si, cuidando do corpo, mas conectada com as suas sensações internas, né? Tem um 2 de paus aqui, também alguém que nesse lugar, que é um lugar muito parado, né? A gente vê alguém aqui que está realmente paralisada, paralisado, pelas circunstâncias, por aquilo que está acontecendo, também internamente, pela própria percepção de não capacidade de agir no momento, né? E um 10 de copas. Então, é uma tiragem que já abre falando pra gente aqui do peso dos nossos relacionamentos na nossa vida, né? E o quanto que as responsabilidades que a gente vai assumindo perante esses relacionamentos podem nos levar a um lugar de paralisação, a um lugar de fechamento, né? Ou o quanto que eu preciso nesse momento, que eu percebo nesse momento que eu preciso ficar na minha, que eu preciso ficar quieta, né? E ao mesmo tempo eu me encontro num ambiente que talvez me obrigue de alguma forma a me posicionar, a me colocar, né? E o quanto que eu consigo perceber a hora, né? De desfazer de certas obrigações, de encerrar certos ciclos, para que eu possa me sentir mais livre e para que eu possa me movimentar melhor, né? Então é uma tiragem que vai falar sobre isso, né? Quem está se identificando aí com a energia dessa leitura vai sentir realmente um movimento de estar mais quieto, de estar mais consigo, né? Até como uma forma de defesa mesmo, de se proteger, de se preparar, de se fortalecer para lidar com as questões da vida. Vamos ver o que mais que aparece aqui na necessidade da alma. Tem uma sacerdotisa reforçando essa ideia de introspecção e uma rainha de espadas reforçando para a gente a ideia também de corte, né? A ideia também de limites de alguma forma, né? Então, o que, que a alma pede aqui? Mais uma carta, Rei de Espadas, né? Então, ela pede aqui que haja realmente esse silenciamento, esse contato com o meu eu mais interno, com o meu eu interior, para que eu possa, de alguma forma, compreender e comunicar os meus limites. Eu acabei de fazer um atendimento sobre isso, né? Compreender e comunicar os meus limites, compreender e comunicar aquilo que faz sentido para mim, encerrar situações em que eu me sinto de alguma forma prejudicada, né? E planejar novos passos para o futuro, né? Porque a gente tem a rainha de espadas, que é uma rainha muito inteligente, muito conectada ali com a mente, e ela tá ali com a espada, ela faz o corte daquilo que já não faz sentido na vida dela. Muitas vezes essa rainha é vista como amargurada, né? Mas não é que ela é amargurada, ela sabe o que ela quer e ela sabe o que é melhor para ela, né? Então ela faz esses cortes, ela comunica, ela de fato vai muito pela racionalidade, porque ela está percebendo ali o que é realmente importante para ela. E o rei de espadas, ele é aquele que também tem conversas diretas, ele é aquele que também fala o que tem que ser dito de uma forma muito racional, muito direta, mas também é aquele que planeja o futuro, é aquele que põe na planilha, né? É aquele que
consegue vislumbrar um projeto de vida para qualquer área que seja. Então é importante que a gente se interiorize, sacerdotisa, para que a gente possa discriminar o que vai e o que fica, e também como é que a gente vai conduzir os próximos momentos da nossa vida. Vamos ver o que mais que aparece aqui. Como obstáculo, aparece aqui um as de paus, né? Um as de paus, e aparece também aqui um 3 de espadas, né? Então aqui, semana passada a gente teve, já é a terceira semana que esse 3 de espadas tá aparecendo aqui, né, gente? Então tem alguma coisa aqui nesse 3 de espadas que a gente realmente precisa observar, né? Então, semana passada o 3 de espadas apareceu no momento presente, né, naquilo que estava sendo percebido pela pessoa, né, pelo consulente, pelos consulentes. Aqui ele aparece como a dificuldade de lidar, né? Então aqui a gente tem, em primeiro lugar, uma dificuldade de focar a nossa atenção em algo específico, iniciar projetos, né? E de uma maneira focada, colocando energia numa coisa só. E aqui tem ao mesmo tempo um medo da culpabilização, um medo da rejeição, né? E olhando aqui nesse contexto das coisas que aparecem, me vem muito aqui o quanto que os meus relacionamentos, ou seus relacionamentos, o relacionamento de quem tá ouvindo aí, de alguma forma acabam nos cobrando tanto da nossa energia, a gente precisa se dedicar tanto às nossas relações, a gente tem tanta dificuldade por limite, que isso impede a gente de dedicar o tempo que a gente precisa para os nossos próprios projetos, né? E o medo que eu tenho que as pessoas não gostem mais de mim, o medo que eu tenho que as pessoas me coloquem culpa, né? E aí, nesse lugar, eu também não ponho limite, nesse lugar também eu acabo fazendo tudo que os outros querem para que eu não seja rejeitado, mas isso de alguma forma me sobrecarrega, né? Então aqui, esse 3 de espadas, ele é uma carta bastante complicada nesse lugar, né? Porque ela pode falar tanto de culpa de coisas que aconteceram no passado, como ela também pode falar aí de um ego imaturo, não desenvolvido, que acaba também sentindo que precisa da aprovação dos outros para tudo, que não consegue se aprovar, né? E que não consegue bancar e fazer certos movimentos. Então aqui, para alguns de vocês, pode ser necessário até talvez alguma ajuda terapêutica, para compreender de onde vem essa insegurança, né? Para compreender de onde é que vem esse sentimento de culpa tão profundo que muitas vezes te paralisa e que te faz refém nas suas relações. Na sua manifestação, na forma como você lida com as pessoas, né? E pode estar lidando nesse momento específico da tua vida, especialmente para relacionamentos amorosos, tá, gente? Parece aqui um 6 de espadas, um 10 de espadas e um rei de copas. É interessante, porque para alguns de vocês, isso talvez tenha se manifestado recentemente com um padrão que vocês não entendem por que está acontecendo, que é um padrão assim de uma dificuldade de criar conexões, de realmente trabalhar essas conexões e criar essas conexões mais profundas. O 6 de espadas, ele fala de uma mente muito racional que acha que sabe como é criar um relacionamento, que acha que sabe como é se conectar com o outro, mas que na verdade tem muita dificuldade de pôr em prática. O 10 de espadas fala de um ego que se decepciona muito, né? Então, talvez você tenha passado por algumas decepções no passado, mas não é uma decepção do tipo, alguém me prometeu algo e não cumpriu. É uma decepção do tipo, eu achei que essa pessoa era isso ou aquilo, mas não era. Um erro de premissa que eu costumo dizer aqui nesse 10 de espadas, né? Então, repetidas vezes, talvez você esteja se colocando nos relacionamentos, pode ser também de amizade, mas especialmente os relacionamentos amorosos, com uma energia de agora eu sei como é que eu vou fazer tudo dar certo, né? Porque eu vi a live lá no Instagram, porque eu vi o vídeo lá no YouTube, eu li o livro das linguagens do amor, né? Eu li lá a teoria sistêmica sobre como o amor dá certo, então agora eu já sei como é que faz, né? Muito mental. E ao mesmo tempo coloca muitas expectativas em pessoas que talvez não sejam nada daquilo que se imagina. E aí o que a gente vê do movimento dessa pessoa? A gente vê essa pessoa rei de copas, né? É uma pessoa que vai buscando de maneira serial nos relacionamentos
aquele preenchimento interno, né? O rei de copas, ele é adorável, ele é maravilhoso, mas ele é também irresponsável emocionalmente. Ele não cria raízes, né? Ele tem muita água e muito fogo, né? A composição dele é água e fogo, mas ele tem dificuldade de enraizar. Então aqui tem um ciclo constante de eu penso que eu sei como é que se relaciona, eu me decepciono, eu vou para a próxima conquista. Eu sei como é que se relaciona, eu me decepciono e vou para a próxima conquista. E lembra lá do que a gente começou vendo aqui, né? A gente tem aqui uma série de relacionamentos desgastantes, uma pessoa que acha que precisa se defender dos relacionamentos, que se sente paralisada e que a alma dessa pessoa está pedindo, pelo amor de Deus, interioriza, volta para dentro, começa a dar limite, começa a planejar as coisas de uma forma mais racional, mais conectada com o seu ser. Lembrando que a sacerdotisa, ela fala muito dessa coisa realmente da gente meditar, da gente se conectar com o nosso eu mais profundo, é um lugar mais receptivo, não é um lugar de tanto pensamento, também não é um lugar de tanta ação. É uma energia muito mais feminina, né? E independente de você ser homem ou você ser mulher, aqui é um lugar de auto-observação, de aceitação, de receptividade, que aparentemente é o que está faltando aqui, né? Nessa vivência dos relacionamentos amorosos. De onde isso vem, né? Em que lugar que isso se encaixa aí nas experiências vividas? Aqui tem duas situações, tá? A gente tem a temperança, arcano maior número 14, e a gente tem também o julgamento, tá? Então, para alguns de vocês aí, a gente tem uma questão relacionada com uma persona, uma imposição de alguma forma da família, que talvez não tenha sido direta, mas talvez essa imposição ela tenha sido percebida na infância, enquanto criança, e de uma certa forma é uma coisa também ancestral, relacionada com a necessidade de equilíbrio, né? A necessidade de se mostrar uma pessoa equilibrada. E aí, nesse lugar tem uma certa superficialidade, né? Tem uma coisa assim de que eu de verdade não me conecto comigo, mas eu tenho o comportamento que é esperado. Eu tenho o comportamento que a minha família quer que eu espere, que eu demonstre. Aqui é interessante, inclusive, pensar naquelas famílias que têm um legado profissional, sabe? Família de advogado, família de médico, família de dentistas. O trabalho que o meu pai, que os meus ancestrais faziam e que de alguma forma é esperado que você também dê continuidade àquele trabalho, que você dê continuidade a algo que foi criado lá atrás, né? E de novo a questão da superficialidade. Eu estou cumprindo o legado, não estou de alguma forma conectado com o meu coração, não estou conectado com aquilo que realmente tem a ver comigo, né? E eu não posso, de novo aqui, o as de paus, focar, porque eu tenho medo de ser culpabilizada, eu tenho medo que se eu não assumir a empresa da família, eu tenho medo que se eu fizer diferente do que a minha família faz, eu vou ser rejeitado, eu vou ser rejeitada, né? E no 20, tem uma dificuldade aqui que pode ter sido relacionada inclusive com experiências passadas ali na primeira infância, né? De repente alguém que nasceu prematuro, que precisou passar um tempo na incubadora, alguém que tinha alguma questão de saúde muito delicada na infância, que precisou de um cuidado especial dos pais, né? Alguém cujo nascimento teve alguma dificuldade ali no parto, né? Em que foi necessário um cuidado todo especial, né? Um cuidado diferenciado com essa criança, com esse bebê, né? Então tem aqui também uma memória que ela tem a ver com essa dificuldade de passar desse lugar do útero para o mundo exterior, né? Então tem uma tendência que se mantém em zonas de conforto e tem também uma dificuldade de amadurecer, né? E o amadurecer no Vision Quest Tarot é muito interessante, que essa carta ela mostra uma caravana caminhando pelo deserto, né? Então, o momento do nascimento é um momento muito solitário, assim como é o momento da morte, né? Porque a gente nasce sozinho, a gente morre sozinho. Então, aqui tem uma lembrança da infância, que é uma memória que traz uma dificuldade de fazer essas transições, de fazer esses renascimentos. Então, traz essa dificuldade de focar e também de lidar com a culpa, né? Porque culpa é coisa de adulto, né, gente? O adulto é que diz, ok, fiz
paga o preço, né? Arco com as consequências. Quem não arca com consequência é criança. Então aqui tem uma dificuldade de justamente se desenvolver, né? Que tem a ver com todas essas memórias familiares, inclusive memórias também, gente, aqui sistemicamente falando, de crianças que não puderam crescer, tá? Então, por exemplo, essa carta é uma carta que tem a ver com a minha numerologia, né, de nascimento. Eu faço a numerologia de nascimento na consulta de tarô integrativo sistêmico. Se você tem interesse, me chama no WhatsApp, que eu te explico como funciona. E depois que eu comecei a estudar tudo isso, eu notei a quantidade de pessoas órfãs que tinham na minha família, né? O meu avô paterno, a minha avó materna eram órfãos, né? E outras situações também envolvendo crianças. Então aqui a gente tem da infância uma dificuldade realmente de fazer esse movimento de amadurecimento, né? Esse movimento de nascimento ou de renascimento também, né? Que tem a ver com essa passagem de uma etapa da vida para outra etapa da vida. E também essa necessidade ou essa expectativa de que alguém venha resolver, de que alguém venha salvar, de que alguém venha fazer, o que não vai rolar, o que não vai acontecer, né? Então, o que a gente faz com todas essas informações? Que bonito aqui, ó. Sai um 3 de paus. 3 de paus, ela é a carta de você abrir mão de algo, é a carta de você encontrar uma terceira via, um terceiro modo, é uma carta de você buscar novidades, é uma carta progressista, de olhar para frente, de você fortalecer a tua identidade, entender aquilo que você quer para você, né? Então aqui nesse contexto, o que eu diria para vocês? Ao invés de você ficar insistindo nesses jogos, nessas batalhas de poder, nos relacionamentos que você tem, ao invés de você persistir num determinado comportamento, você encontrar aquilo que realmente faz sentido para você e faz a sua alma vibrar. Você buscar, de alguma forma, deixar um passado para trás para que você possa começar uma nova realidade, né? Mas primeiro aqui, né? O 3 de paus, ele é uma carta que ele fala muito da nossa disposição, né? De nos ocupar apenas daquilo que faça sentido profundo para o nosso coração. Em seguida vem um 10 de paus, né, que reforça um pouco essa ideia, mas na verdade o 10 de paus ele vai conversar muito com alguns de vocês aí que assumiram tantas obrigações que estão literalmente estafados, cansados, esgotados, sem energia, porque ficaram assumindo aí responsabilidades que não lhes competem, que não são suas. Então aqui tem uma necessidade urgente de começar a abrir mão, tá, gente, de obrigações que não lhe competem, que não são suas. Deixe cada um cuidar dos seus problemas, até porque você pode estar num lugar aí de esgotamento energético bastante importante, que pode trazer danos para a sua saúde, podem também te deixar menos atenta, menos atento, provocando inclusive até alguns pequenos acidentes, tá? Então é importante colocar a mão na consciência aí nesse momento e zelar pelo seu bem-estar, zelar pela sua energia, inclusive no aspecto mais emocional e espiritual também, tá? Pode ser, por exemplo, para aqueles que estão no relacionamento, que essa pessoa carrega sozinho o relacionamento nas costas e não tá mais aguentando. Pode ser para aquela pessoa que trabalha, né, numa empresa, aquela pessoa que ajuda todo mundo. E aí ela acaba muitas vezes não tendo tempo para cuidar de si mesma, né? Acaba trabalhando demais. Então aqui tem uma coisa muito forte de um certo esgotamento. É importante que você aprenda a dizer não, para que você delimite, né, o seu espaço, a sua energia, e que você também reconheça que você não é tão forte, tão poderoso quanto você imagina, que tá tudo bem você deixar as pessoas cuidarem das próprias questões da própria vida. Por último, sai uma roda da fortuna aqui, né, que é uma carta bastante interessante, porque a roda da fortuna fala sobre a nossa forma de lidar com os altos e baixos da vida, né? Então, tem pessoas que quando tá no alto, ela se deslumbra, quando ela tá no baixo, ela se sente o cocô do cavalo do bandido, né? Se sente lá derrotada. E essa roda da fortuna, ela tá convidando a gente a olhar para todas as situações que acontecem na vida da gente, sejam situações assim muito ruins ou muito boas, como parte do caminho. Então, se é muito ruim, relaxa, daqui a pouco vai passar. Se é muito bom, não se apega, vive, aprende, curte, mas daqui a pouco vai passar também, né? E para que a gente aproveite também essa roda fala,
as oportunidades que a vida traz, né? Para que a gente possa crescer e aprender algo. Então pode ser que você esteja vivendo alguma situação na tua vida que já aconteceu antes. Por exemplo, um ciclo de relacionamento que já aconteceu antes com essa mesma pessoa, um tipo de relacionamento, um padrão de relacionamento que já aconteceu antes. Pode ser que você esteja vivendo uma situação profissional que é muito comum, que é muito você na sua vida, né? E que você não esteja entendendo bem o sentido disso. Por que isso acontece comigo? É porque tem algo aí que não foi aprendido ainda, né? Então, olhar para essas repetições e para essas situações como uma grande oportunidade de aprender a fazer diferente. Então, se está se repetindo, é porque eu não aprendi algo, né? E se eu não aprendi, como é que eu posso aprender? Além disso, essa roda ela também fala para a gente deixar a vida rolar, né? Então, para quem, por exemplo, viu a leitura da semana passada, se identificou com a leitura da semana passada, a gente tem essa roda da fortuna aqui. É uma carta que pede pra gente também um pouco de leveza, um pouco de despreocupação, porque às vezes a gente está tão no controle o tempo todo e tão apegado com coisas que já aconteceram, ou com obrigações que a gente assumiu, ou com o medo de assumir o novo na nossa vida, né? A gente já falou disso. Que a gente não percebe que tem coisas chegando, tem pessoas chegando o tempo todo, tem situações chegando o tempo todo. Então também relaxar e deixar a vida fluir no seu próprio ritmo, sem sair do centro, sem se deslumbrar ou entrar em algum tipo de repulsa, né, pela realidade, mas simplesmente observando o que a vida traz e aproveitando aquilo que faz sentido aproveitar. O que a gente tem para o futuro é uma princesa de paus, futuro próximo, tá? Os próximos dias aí, a gente tem também o 8 de ouros, muito bom. Cavaleiro de ouros, príncipe de ouros, né? Nesse tarô de Tote, e o 9 de copas. Então, o que eu vejo aqui pra gente é uma situação de uma construção de uma realidade diferente, muito mais organizada, muito mais caprichada, onde nós teremos condições aí de amplificar os nossos ganhos, de aproveitar melhor os recursos que a gente tem, de forma que eles possam se multiplicar e nos proporcionar uma vida mais confortável, uma vida mais bacana, né? O 9 de copas aqui é a carta dos desejos atendidos, né? Então, aqueles mimos que a gente se dá, né? E que tem a ver, nesse caso aqui, com a construção da realidade material, profissional, financeira que a gente almeja, né? Então, você vai se perceber muito conectada, muito conectado com essa energia de trabalhar com capricho, de também multiplicar aí os seus ganhos, usar melhor os seus recursos de maneira bastante inteligente para que você consiga alcançar um lugar muito mais agradável e muito mais confortável na sua vida. Com isso, Rainha de Ouros, olha que carta linda aqui, como aquilo que a gente internaliza, aquilo que a gente integra dentro da gente essa semana, né? Essa Rainha de Ouros, ela fala sobre apropriar-se daquilo que é seu, começando pelo seu próprio corpo, né? Ativar a mãe interna, então o meu autocuidado comigo mesma, né? Também aqui tem uma coisa bastante de assumir os nossos recursos e tanto direcionar eles amorosamente para o nosso próprio autocuidado, como também contribuir com o cuidado de outros seres. Então, a gente, integrando esse arquétipo, a gente consegue se conectar de maneira muito mais profunda com a materialidade, com o nosso corpo, com os nossos recursos. E dessa forma, a gente consegue entrar nesse fluxo da vida, que é um fluxo de cuidado para todos os seres. Você vai perceber na tua vida uma realidade se manifestando. Aqui a gente tem a estrela e a gente fecha com o sol. Olha que coisa linda, né? Nossa, gente, que tiragem bonita. Então, a gente tem aqui, para uma pessoa que começa ali presa, restrita, limitada pelos relacionamentos, a gente tem aqui um caminho, que é um caminho em que a gente vai
se libertando, a gente vai deixando a vida fluir com um pouco mais de calma, a gente vai se concentrando ali na materialidade nela mesma e a gente alcança um estado de uma compreensão maior da realidade, né? Onde a gente consegue olhar para grupos diferentes de pessoas, inclusive a estrela fala bastante disso também. É uma carta de cura, é uma carta de esperança, né? Mas não a esperança boba, mas aquela boa disposição interna que faz a gente perceber que a vida é boa, que as coisas podem sim dar certo, que as coisas podem sim funcionar, né? Mas é uma carta também de evolução de crenças, a gente aprendendo a olhar para o outro de uma forma mais amorosa, né? Voltando a falar aqui dos relacionamentos, de uma forma mais compreensiva, entendendo que o outro tem a maneira dele de ser, porque ele vem de uma realidade diferente da minha, e de alguma forma eu conseguindo abrir mão de uma parte daquela minha crença, o outro conseguindo abrir mão de uma parte da crença dele, para que a gente possa também criar uma realidade em comum, né? É uma carta assim bastante relacionada com também a chegada de novos grupos na sua vida, você sendo inserido em novos grupos, né? Pessoas novas chegando na sua vida que tem mais a ver com o seu momento presente, de renovação dos seus relacionamentos, sem perder a sua individualidade. Então aqui também tem o Sol sugerindo que você vai talvez aí se conectar com pessoas essa semana que vão te ajudar a brilhar mais forte a sua luz, né? Então são pessoas que estão ali dispostas e abertas a te olhar por aquilo que você é, te aceitar por aquilo que você é e te permitir mostrar esse brilho no mundo. Bastante positivo, bastante bonito, bastante legal. Me conta nos comentários se fez sentido para você. Na próxima segunda-feira tem mais vídeo e compartilha esse vídeo com algum amigo, alguma amiga que possa aí se beneficiar desse conteúdo. Um abraço e até mais.